Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chapo Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Antes de mais nada, um convite, na próxima terça, dia 2 de fevereiro, data em que o canal vai comemorar o seu primeiro ano no ar, vou bater um papo para lá de especial com a Juliana Benício, que foi candidata à Prefeitura de Niterói, agora nas últimas municipais. Em pauta, temas muito interessantes, dentre os quais as próprias eleições municipais, eleições na Câmara dos Deputados e reformas. Portanto, venham participar, venham assistir, tragam seus comentários, suas dúvidas. Acredito que vai ser uma ocasião muito profícua para que a gente possa debater problemas bem palpitantes, tanto para o nosso estado do Rio quanto para o nosso país. Assim, convite feito, vamos iniciar o vídeo de hoje, que parte de uma micro-resenha do editorial de ontem publicado no jornal O Globo sobre o aumento do grau de endividamento. De fato, segundo os números do jornal, a nossa dívida pública ultrapassou 5 trilhões de reais. É claro que os gastos extraordinários com a pandemia em 2020 e que permanecerão ao longo de 2021 contribuíram em boa medida para esse aumento do endividamento. Contudo, como destacado pelo próprio jornal, nós não podemos aceitar, nós não podemos normalizar esse aumento do endividamento de modo algum. Esse é um fato intolerável. E tanto é intolerável que ele tem acarretado fuga de investidores, como venho discutindo em tantos vídeos anteriores aqui no canal. E nem se diga que essa fuga de investidores seja uma decorrência apenas dos efeitos deletérios da pandemia no Brasil e no mundo. Não, nada disso. Como mostrado nesse editorial, a redução no nível de investimentos externos no Brasil vem seguindo uma série histórica desde 2011 e atingiu seu ápice em 2020. Em outras palavras, são investidores estrangeiros, empresários que aportavam seus recursos no Brasil e que, devido à total perda de credibilidade do nosso país, a insegurança na economia, a insegurança jurídica, simplesmente partiram, zarparam do Brasil e levaram com eles milhões de oportunidades de emprego e renda para a nossa população, infelizmente. Daí a enorme premência das reformas, e é assim que o editorial encerra o seu raciocínio, encerra o seu relato tão triste para todos nós. E aí, reformas, esse tema abordado quase que diariamente aqui no canal, reformas na área econômica, reformas na agenda anticorrupção. Eu acho que esse é o momento crucial para falarmos de reformas, exatamente porque estamos na antevéspera das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, na antevéspera do dia em que os deputados vão escolher o homem que vai poder pautar, vai ter essa prerrogativa de pautar essas reformas, colocar todos esses assuntos em discussão. E como vocês devem estar acompanhando na mídia, os dois principais candidatos são figuras representativas do centrão em seus mais variados tons, ou seja, é uma disputa centrão A versus centrão B, ambos muito fisiológicos, adeptos do estatismo e envolvidos em supostas denúncias de corrupção.
E aí pergunto a vocês, vocês verdadeiramente confiariam na possibilidade de que qualquer uma dessas duas pessoas que vier a ganhar as eleições de segunda-feira venha a pautar essas reformas, tanto as econômicas quanto as da agenda anticorrupção? Eu acho que é pouco verossímil. E é por isso que eu venho insistindo, inclusive fiz um vídeo ao longo dessa semana detalhando bastante o assunto, é por isso que eu venho insistindo na necessidade de apoio ao candidato Marcel Van Hatten, do Partido Novo, que é o único comprometido há anos com essa agenda reformista, toda ela, tanto na parte econômica quanto na parte da pauta anticorrupção. Na pauta econômica, vocês viram por esse editorial do Globo e por tantas publicações que têm pululado por aí, por análises de especialistas, de firmas de consultorias, o nosso país está realmente chegando ao fundo do poço. Gastamos ao longo de décadas muito mais do que poderíamos ter feito, com despesas obrigatórias, inclusive em decorrência do disposto nessa nossa Constituição tão estatista e tão intervencionista, e chegamos à beira desse abismo fiscal, como comentamos aqui no início do vídeo. Portanto, temos que ter alguém que não hesite em pautar agendas como, por exemplo, a PEC emergencial para contenção imediata, o nome está dizendo em caráter emergencial, para contenção dos gastos, que paute a reforma administrativa imprescindível para dar um novo feitio ao RH do Estado, que paute a reforma tributária igualmente necessária para que a gente não tenha esse verdadeiro cipoal de tributos que, além de onerarem muito os empresários, a classe produtiva, ensejam muitas confusões, até para que o empresário entenda exatamente quais são os tributos que vão incidir e em que alíquotas ele tem que recorrer a diversos especialistas, consultores, contadores, e isso é muita perda de tempo, muita perda de dinheiro, isso eleva o nosso custo Brasil e nos faz ser muito menos atrativos a investimentos. E na agenda anticorrupção, vocês acham que essa agenda anticorrupção é apenas um imperativo moral e ético? Não, é muito mais que isso. Também está inserida no custo Brasil. Porque pensem comigo, um país que é tão tolerante à corrupção, um país onde você ainda tem poucos mecanismos, ainda tem poucos freios para coibir práticas de corrupção, em particular corrupção, os crimes do colarinho branco, todos esses crimes de corrupção, de suborno, corrupção ativa, corrupção passiva, isso tudo se reflete em custos. Imaginem uma empresa no exterior que esteja pensando, cogitando em investir no Brasil, em abrir uma filial por aqui. E vai ver, vai saber, não tenham dúvidas que eles conhecem a realidade brasileira muito melhor do que nós. Essas empresas vão saber o alto grau de corrupção. E falando em termos bem práticos, sem hipocrisia, vão ter que incluir nos seus custos as propinas para o fiscal tal, para o agente tal, para o inspetor tal, todas essas propinas. É um elevadíssimo custo, é um custo que onera as empresas. Vejam, antes que eu possa vir a ser mal interpretada, não estou escusando aqui, não estou passando pano para a conduta de empresas que subornem agentes públicos, nada disso, essas condutas são
para lá de reprováveis. O que eu estou colocando é que o ambiente extremamente burocratizado, com tantas inspeções, fiscalizações de todo gênero, propiciam esse tipo de corrupção. É o velho ditado de criar dificuldades para vender facilidades e vender a custos elevadíssimos, como víamos nas cifras reveladas pela Lava Jato. Portanto, além de ser um mandamento ético, essa pauta anticorrupção afeta diretamente os investimentos externos na medida em que onera o custo Brasil. E o deputado Marcel Van Hatten é a única figura pública efetivamente comprometida com todas essas pautas. Por isso, a necessidade de apoiar esse perfil reformista do Marcel. E aqui eu clamo, senhores deputados, se esse vídeo, por um acaso, chegar a algum dos senhores, chegar ao conhecimento dos senhores, por favor, esse é o momento de vocês fazerem história, de vocês pensarem um pouco em deixar um legado para as futuras gerações. E um legado de quê? Um legado de um país mais rico, mais atrativo a investimentos, um país onde seja mais fácil coibir, punir práticas de corrupção, práticas do colarinho branco, desvios de toda espécie. Pensem nisso, pensem nos seus netos, nos seus bisnetos. De toda forma, se os senhores não quiserem pensar nas futuras gerações, quiserem prosseguir num olhar míope, numa cultura mais fisiológica, como tem sido a cultura que tem pautado, infelizmente, boa parte das gerações dos nossos políticos no Brasil, ainda assim, senhores deputados, pensem em eleger uma figura reformista como modo de manter as suas próprias posições. Porque vejam, se o país está à beira desse abismo fiscal, se temos uma situação social, um caos social muito agravado pela pressão da pandemia, com mortes a milhares, a alta velocidade, com esgotamento de leitos de hospital, de oxigênio, de toda essa infraestrutura hospitalar. Então temos uma sociedade num desespero. E esse é um ótimo combustível, é um verdadeiro caldo de cultura, para usar um termo biomédico, para agitações políticas, sociais. E em todo esse turbilhão, não duvidem, senhores deputados, pode surgir um enorme caos político e as pessoas, a grande massa da população, entregue ao desespero, que não tiver mais nada a perder, pode sim ceder à tentação fácil, à fala sedutora de alguns candidatos a tiranos, a ditadores, cujas pautas sejam exatamente o fechamento das instituições, dentre elas o próprio Congresso Nacional, da qual os senhores fazem parte. Portanto, senhores deputados, são todos os motivos que sobram, que abundam para que os senhores optem pelo nome do deputado Marcel, deem essa contribuição, optem por um Brasil de reformas, porque, como muito bem mostrado nesse editorial de O Globo e corroborado por todos os especialistas na área, se nós não procedermos às reformas, por bem ou por mal, esse país vai quebrar de vez. E as cabeças dos senhores, mais cedo ou mais tarde, podem vir a rolar. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.